Pois é, carnaval se foi e o ano agora começa pra valer. É ou não é? Será que esse é um bom momento para encarar o bisturi? E por falar em carnaval, a Escola de Samba Mocidade Independente de Padre Miguel levantou uma polêmica este ano. Em um dos carros alegóricos mostrou mulheres sem silicone. E aí, será que essa é a nova tendência? Doutora Georgia, carnaval já passou, estamos aqui, o ano começou. Finalmente o ano começou. Finalmente o ano começa, gente. Vamos trabalhar. Começa tudo de novo, aí depois vem a Copa e quando é que esse ano vai começar? Pois é, mas independente de qualquer coisa, toda época é época de fazer cirurgia plástica, né? Sempre tem uma procura muito grande e tem gente que espera passar o carnaval para fazer alguma coisa? Tem tanto público que quer ficar em repouso no carnaval, assim como na Semana Santa, nesses feriados prolongados, quanto tem gente também que, não, só depois do carnaval porque eu quero curtir o carnaval. Então tem, como você falou, para todo tipo de público. Eu soube que esse mês tem muita procura. Muita gente falava assim, depois do carnaval, realmente tá vendo aquela avalanche do depois do carnaval. Doutora, e por falar em carnaval, tivemos uma polêmica aí no carnaval envolvendo a cirurgia plástica, que foi, não sei se você chegou a ver o carro da Mocidade Independente de Padre Miguel, né? Com aquelas mulheres sem silicone. Não podia entrar siliconada no carro. Aí surge essa polêmica. Com silicone, sem silicone, qual a sua opinião? Bem, Natália, eu acho que realmente só serviu pra gente ver quanto faz diferença realmente o silicone, o quanto fica legal, o quanto aumenta a autoestima, a beleza, Então o carro fez com que as mulheres tivessem vontade de colocar silicone, foi isso? Que, assim, claro que você pode ter um peito bonito naturalmente, claro, óbvio, porque se não existisse um peito bonito, ninguém nunca ia ter ideia de colocar um silicone, né? Se não existisse peitos lindos naturalmente, não é? Mas, assim, é a busca, né? Quase toda mulher que tem aquele peito lindo, que você tem até quando é jovem, quando você tem uma propensão realmente a ter aquele peito lindo, ou então quando tá amamentando, tá cheio de leite, você fica com aquele volume que você queria, né? Quando tem o peitinho pequeno. Mas aí quando já passa tudo isso, que vem depois da amamentação, aquele peito perde o volume, perde a glândula, perde todo o encanto. Você não consegue mais ficar sem sutiã porque já está com o peito caído, a areola olhando para baixo. Então, o silicone você recorre, assim, tudo para você melhorar. E por que não melhorar? Né? Então, assim, como você falou, um peito bonito não precisa colocar. Óbvio, mas se há a necessidade e existe a cirurgia plástica com esse recurso, então... eu acho uma polêmica totalmente desnecessária, assim, em relação por que não colocar? Por preconceito, eu não colocaria silicone, assim, o que você tem de benefício nisso? Só você não ficar com o peito bonito do jeito que você sempre quis ter. Você pode até achar, eu me conformo assim, ou então eu só quero colocar depois que eu amamentar, certo? Tudo bem. Mas no fundinho, a pessoa queria estar com aquele peito bonito, queria estar com aquele peito levantado, aquele peito cheio, com aquele volume, com aquela forma legal, que só silicone realmente consegue. Doutora, pela tua experiência aqui no consultório, nesse aspecto psicológico, o que é que você escuta das pacientes depois da cirurgia? Doutora, eu estou me sentindo outra mulher. Normalmente é isso mesmo? É verdade. O silicone ele veio realmente para mudar tanto as adolescentes que não têm mama, que têm hipomastia, ou as mulheres que já amamentaram, que têm aquele volume diminuído, que gostariam de ter aquele colo que tinham durante a amamentação, não é? Tudo isso. Quando elas voltam esse peito, voltam o volume de mama que queriam, que gostariam de ter, que já tiveram, elas se sentem muito bem.
Claro que é um corpo estranho, que pode ter N complicações, que você realmente pode ter, assim como qualquer outro procedimento cirúrgico, você pode ter dissabores, você pode ter uma infecção numa mama, você tem que tirar, você pode ter uma assimetria mamária, você tem que corrigir. Claro que existem essas coisas que a gente não pode deixar de comentar, que a gente não pode deixar de falar, que inclusive é o intuito informativo, né, dessa nossa entrevista, mas assim, apesar de tudo isso, vamos supor, existe um percentual, 98% das mulheres ficam muito satisfeitas e nem assim pensam em um dia, voltar, eu queria ser como era antes, eu não queria ter colocado silicone. Não existe. Imagina essa possibilidade. Não existe. Você pode até ter uma dissabor em relação a um mau resultado, você pode ter uma complicação cirúrgica, você pode sim ter. Porque é uma coisa... Todo mundo está suscetível quando vai realizar uma cirurgia. Exatamente, é uma coisa casuística, uma coisa que você tem, né? Existe tanto por cento de possibilidade disso acontecer e tal. Mas 98% adoram e jamais gostariam de retirar o silicone. Não, só se for realmente um problema psicológico, alguma coisa que afetou muito, né? Que são coisas totalmente à parte, são coisas realmente difíceis de acontecer. Agora, quando há esse tipo de problema, é possível ser corrigido? Normalmente, essa assimetria ou algum problema tem como ser corrigido? Bem, Natália, tudo pode ser resolvido, né? Principalmente se houver uma boa relação médico-paciente, né? Houver disponibilidade, realmente, eu quero continuar com silicone, vamos lá. É muito difícil uma condição que você precise realmente tirar o silicone e nunca mais colocar. Realmente mais problemas psicológicos em relação ao fato de ter um corpo estranho, mas 99% dos problemas relacionados à prótese, à simetria, à extrusão, à infecção, à contratura, que é que a gente, na maioria das vezes, tira a prótese quando você tem um problema com a cápsula, ela vai ficando dura e você tem que trocar, que é aquela média de 10 anos. Então, se você tem um problema desse, mas eu quero aquele volume, eu quero continuar com aquele volume. Então, você troca a prótese, coloca uma prótese maior, você tira aquela cápsula. Então, para tudo tem um jeito em cirurgia plástica. Principalmente quando há essa conversa também inicial, né? Quando há tudo esse acerto antes da cirurgia, tudo bem esclarecido, para que a pessoa já vá para o centro cirúrgico com segurança. Tem que estar sabendo, tem que estar, olha, assim, eu quero que fique lindo, todo mundo quer. Pode dar errado, pode, você tem informações, né, que você assina termos de consentimento, sabendo que pode acontecer numa cirurgia, né, que todo mundo faz isso. Você sabe, eu estava ciente, eu tive alguma complicação por isso ou por aquilo, mas eu quero continuar com a prótese, eu quero corrigir. Conversa com a equipe cirúrgica. Doutora, conta só para mim aqui no meu ouvido, o que é que elas perguntam mais quando chegam aqui? Quais são as ansiedades? Qual é a preocupação maior? O que elas querem saber? A maior ansiedade é em relação ao volume. Se vai ficar grande, se vai ficar pequeno, se vai ficar... Como escolher o volume ideal? É uma coisa realmente bem difícil, Natália, porque... Bem particular, né? Bem particular, porque depende muito do que a pessoa está querendo. E às vezes, na grande maioria das vezes, as pacientes vêm com informações, não digo erradas, mas vamos supor assim, elas têm informações que não são fidedignas. Por exemplo, eu tenho uma amiga que tinha um peito pequeno e botou 200 ml e ficou ótimo. Eu tenho uma amiga que tem um peito médio, botou 200 ml e ficou grande demais. Então, assim, depende muito. Elas não sabem contar, não lembram como era antes. Então, na verdade, a paciente, ela tem que... Eu quero pequeno, médio ou grande. MLs... Exatamente, é uma questão bem mais difícil. Até pra gente que é profissional, geralmente a gente coloca alguns tamanhos e vê o que fica melhor. Qual o tamanho padrão? 300 ml, é a média nacional. Por quê? A grande maioria das mulheres tem uma mama pequena. Então, entre 280 e 300 ml, fica um peito ótimo. Então, essa é a média. Mas aí a gente tem, às vezes, tem uma glândula mais fina, uma glândula mais espessa, um excesso de pele,
uma pele melhor, uma pele que cubra o silicone. Tem peito que a gente tem que colocar embaixo do músculo, tem peito que a gente pode deixar embaixo da glândula. Então, é uma coisa muito técnica, não é? Então, a paciente ela tem que dizer se ela quer pequeno, médio ou grande. Aí a gente conversa em relação ao que a gente pode ter para aquele corpo. Quais os formatos de prótese que a gente pode... O que ela quer? Se ela quer aquela coisa bem evidente, coloquei prótese, ou ela quer uma coisa mais natural. Né? Aquela coisa... Vai olhar e saber que tem alguma coisa diferente, mas não sabe o que é. Que é o segredo da plástica, né? E assim, que é o mais difícil. Geralmente elas querem isso, mas quando alguém fala, você botou prótese, não dá pra perceber. Ninguém gosta disso. Na verdade, no fundo, ninguém gosta disso. Não causou efeito desejado. Causou, né? Então, a gente tem que trabalhar um pouco com um psicólogo também para ver se vê. Eu já entendi o que ela quer. Né? Ela quer, mas não quer. Então, é uma coisa que a gente vai adquirindo com o tempo. Aí a gente vai revendo os casos que a gente realmente colocou embaixo da glândula, colocou embaixo do músculo, o que deu certo, o que não deu certo. E para tudo isso é essencial que haja experiência. Né? A experiência ela é tudo, é uma coisa que não tem preço. Aí elas perguntam sobre isso, perguntam sobre pós-operatório, quanto tempo vão voltar para o trabalho. Isso, se pode amamentar, são as perguntas mais frequentes. Pode, né? Pode, com certeza. O tipo de anestesia, quanto tempo vai ficar no hospital. Quanto tempo de cirurgia? Médio? 1 hora, a média. 1 hora. Uma cirurgia bem rápida, bem tranquila. O tempo de recuperação? Depende muito, né? Depende muito do que a paciente faz, o que ela quer fazer logo depois do pós-operatório. Trabalhar, dirigir, nem pensar, né? Pelo menos 15 dias, né? Aí depende se a pessoa vai só colocar a prótese, se vai fazer a mastopexia também. Aí você tem que realmente passar mais tempo de recuperação, né? Porque tem aquele corte ao redor da areola, o T invertido. Então, depende muito do procedimento. Mas a média, 3 semanas sem fazer grandes esforços, nem pegar em criança, nem dirigir, né? Telefone, computador, até que é liberado. Mas não afastar muito o cotovelo do corpo. Nem para trás, nem para o lado. É isso aí. Então, com carro alegórico ou sem carro alegórico, o silicone continua em alta. Vai continuar em alta. Realmente não tem como tirar o silicone do... Dá uma afinadinha na cintura, né? Porque o peitão fica... Realmente, se a gente for pensar bem, né? Tem seu valor. Tem o silicone, ele causa um impacto. Eu já falei outras vezes e vou repetir. Eu não gosto de mulher sem peito. Mulher tem que ter peito. Eu jogo já no partido de que tem que ser bonito, independente do tamanho, pequeno, médio, grande, tem que ser bonito. Não tem um formato legal, você precisa. Tem mama que ela já é aquela mama assim, meio que caída, já nasce assim, né? A pessoa engorda, emagrece e tal. Então, assim, você precisa de um formato daquele peito, né? Ele é pequeno, mas não é legal. É médio, mas não é legal. É grande, mas não é legal. Então, nesses casos, não é o tamanho que importa, é a forma do peito. E para isso existe o silicone. E a qualidade das próteses muito boa, né? Cada dia melhor. Nós estamos na 6ª geração de prótese e assim, a tendência, a gente fica aprendendo, nós cirurgiões, a gente criou isso e a gente vai aprendendo com os próprios erros, existem várias reuniões, existe a Sociedade Brasileira para isso, para a gente estar sempre em contato uns com os outros, reciclando, e para isso que servem os congressos, para... Olha, eu fiz assim, deu certo, fiz assim, deu errado. Por que acontece isso? Existe realmente, o tempo todo, existe uma preocupação para que seja cada vez melhor. Ok, doutora Geórgia, muito obrigada então por mais esse bate-papo tão legal, que quando passa um tempinho a gente já fica com saudade, né? Mas já que você curtiu o carnaval, brincou muito, então vamos trabalhar agora. Exato. Um beijo. Outro. Bom começo de ano, né? Vai começar agora, né?